Após estudarmos todas as bases da química geral, falando sobre elementos químicos, substâncias químicas, reações químicas, equilíbrio, eletroquímica, agora nós entramos numa nova parte dentro da química chamada de química orgânica. Por muito tempo se acreditava que a química orgânica era a química dos organismos vivos. Hoje, o que nós sabemos, o que nós acreditamos, é que a química orgânica é a química que estuda o átomo de carbono. No século XIX, se acreditava que existia uma força vital em cada substância química orgânica. Essa teoria ficou conhecida como a teoria da força vital, e ela acreditava que todos os compostos orgânicos continham dentro de si uma força vital. E devido a isso, era impossível produzi-los em laboratório. Até que em 1828, Wöhler conseguiu sintetizar em laboratório a ureia. Isso revolucionou o que se acreditava como teoria da força vital. Todo esse conceito provocou uma nova perspectiva dentro da química orgânica. E a partir dessas descobertas, da descoberta da síntese de produção da ureia em laboratório, começou a reformular uma nova ideia sobre a química orgânica. Colocamos então um ponto final nessa discussão. Hoje, o que nós vamos começar a falar é da química orgânica com a química que estuda o átomo de carbono. Em 1859, Kekulé começou a estudar um pouco mais a fundo a química orgânica e estabeleceu alguns postulados que nos permitem hoje utilizar esses enunciados e esses conceitos para falar um pouquinho sobre essa tal química orgânica. O primeiro postulado de Kekulé falava sobre a tetravalência do átomo de carbono, ou seja, o átomo de carbono possui 4 elétrons na sua última camada, sua estrutura eletrônica, e através desses 4 elétrons, para completar um octeto, ele precisa de mais 4. Logo, para receber mais 4 elétrons de um outro elemento, esse recebimento de elétrons permite que esse átomo de carbono seja um elemento tetravalente, ou seja, que faz 4 ligações. Essas ligações são hoje representadas com tracinhos entre um elemento e outro. Então, um átomo de carbono se liga ao átomo de hidrogênio através de um tracinho. Essa é a representação que nós vamos utilizar. O segundo postulado de Kekulé foi sobre a igualdade das 4 valências do átomo de carbono, especificamente falando sobre o cloreto de metila. E o terceiro postulado de Kekulé falava especificamente sobre os átomos de carbono com a possibilidade de formar encadeamentos. O que eram esses encadeamentos? Átomos de carbono se juntam entre si para formar cadeias carbônicas. Essas cadeias carbônicas podem ser cadeias pequenas ou podem ser cadeias carbônicas grandes, depende do composto que nós estamos analisando. Então nós vamos começar agora a falar um pouquinho sobre esse átomo de carbono tão importante para a química orgânica. Tudo bem? Existem alguns tipos de ligações que os carbonos podem fazer. Essas são as ligações simples. Quando um átomo de carbono está fazendo uma ligação simples, ou seja, uma ligação única para outro átomo de carbono, certo? Desse átomo de carbono sai uma ligação para esse outro átomo de carbono, essa ligação é chamada de ligação simples. Essas demais ligações aqui, na química orgânica, são ligações para átomo de hidrogênio. Okay? Nós vamos completar as ligações com átomos de hidrogênio. E quantos átomos de hidrogênio nós precisamos colocar? A quantidade necessária para completar a tetravalência do átomo de carbono. Nesse átomo de carbono aqui, nós temos uma ligação dupla para outro átomo de carbono. Tem que ser para outro átomo de carbono.
tá? Essa ligação vai ser chamada de ligação dupla. Se esse átomo de carbono está fazendo uma ligação dupla para esse outro, quer dizer que faltam para ele mais duas ligações. Então eu vou completar com mais dois átomos de hidrogênio, o mesmo para essa outra cadeia carbônica. Então aqui eu tenho uma ligação chamada de ligação dupla. Temos então a ligação simples, a ligação dupla e também temos a ligação tripla. Essa ligação tripla é quando um átomo de carbono faz 3 ligações para outro átomo de carbono. Restam então para esse átomo de carbono apenas uma ligação, então eu vou colocar apenas um átomo de hidrogênio ligado a ele. Cada átomo de carbono que faz a ligação para outro átomo de carbono possui também uma classificação. Essa classificação é chamada de carbono primário, quando um átomo de carbono faz a ligação para apenas um outro átomo de carbono. Então, eu posso dizer que esse átomo de carbono é um carbono primário, porque só tem um carbono ligado a ele. O mesmo para esse outro átomo de carbono. Esse carbono só está ligado a um outro átomo de carbono. Quando um carbono faz a ligação para um carbono, esse carbono é chamado de primário. Esse carbono vai ser um carbono primário, porque está ligado a um outro átomo de carbono apenas. Esse átomo de carbono está ligado a esse carbono, então ele também é primário. Já esse átomo de carbono está ligado a um carbono à esquerda e um carbono à direita, então ele vai ser um carbono secundário, ok? O carbono terciário, agora ficou mais simples, ficou mais fácil de entender. Um carbono terciário é aquele carbono que faz a ligação para 3 outros átomos de carbono. Esse aqui é um carbono terciário, porque está fazendo a ligação para um carbono à esquerda, um carbono à direita e um carbono aqui em cima. Esse carbono aqui vai ser um carbono primário. Esse aqui vai ser um carbono primário também, porque só está ligado a um carbono, e esse aqui um carbono também primário. Os carbonos quaternários são aqueles carbonos que fazem ligações para 4 outros átomos de carbono. Então esse é o carbono quaternário. Esse de cima vai ser um carbono primário, esse vai ser primário, esse aqui também vai ser primário, e esse aqui vai ser um carbono primário também. Tudo bem? Então nós temos o tipo de ligação, ligação simples, ligação dupla e a ligação tripla. Nós temos também os tipos de átomos de carbono, primário, secundário, terciário e quaternário. E agora nós vamos compreender um pouquinho mais sobre como que se estrutura uma cadeia carbônica. Eu disse anteriormente que a cadeia carbônica é um conjunto de átomos de carbono. Então aqui nós temos um conjunto de átomos de carbono. Resta para nós agora entender, compreender quantas ligações cada um desses átomos de carbono faz e completar com átomos de hidrogênio de acordo com a sua tetravalência. Vamos lá. Esse átomo de carbono é um átomo de carbono primário, certo? Eu vou colocar bem pequenininho aqui no meio desse átomo de carbono, ele é primário. Ele está ligado a só um átomo de carbono por uma ligação simples, está fazendo uma ligação apenas. Então significa que eu preciso colocar mais 3 átomos de hidrogênio aqui. Eu vou colocar aqui um H3. Por que 3 átomos de hidrogênio? Porque o carbono precisa fazer 4 ligações. Já está fazendo uma para um carbono, preciso colocar mais 3 átomos de hidrogênio. Esse átomo de carbono está fazendo uma ligação apenas, então eu coloco 3 átomos de hidrogênio, o mesmo para esse átomo de carbono. Esse carbono está fazendo 1, 2, 3, 4. 4 ligações já completou a valência desse átomo de carbono, ou seja, não preciso completar com nenhum átomo de hidrogênio. Esse carbono já está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Aqui eu tenho uma ligação tripla, tá vendo? Uma ligação tripla com uma ligação simples já completou a valência do átomo de carbono. Esse carbono, da mesma forma, 3 ligações e uma ligação simples, já completou as 4 ligações. Lembrando que
já completaram as ligações, mas esse carbono vai ser um carbono secundário, porque ele está ligado a 2 átomos de carbono apenas, esse também secundário. Já esse átomo de carbono, ele está ligado a esse e a esse carbono, então ele é quaternário. Esse átomo de carbono está fazendo 3 ligações, olha só, 1, 2, 3, então eu preciso colocar mais um átomo de hidrogênio aqui. Esse átomo de carbono é secundário, né? Esse carbono, ele está fazendo a ligação para esse e para o de cima, então ele é terciário. Está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações, então já está tudo certo, já está com a valência dele completa. Esse carbono precisa de mais 3 átomos de hidrogênio e esse carbono precisa também de mais 3 átomos de hidrogênio, tá? Eu vou deixar aqui embaixo uma lista de exercícios para você poder exercitar um pouquinho mais essas cadeias carbônicas, sempre se lembrando da tetravalência do átomo de carbono, sempre se lembrando de adicionar átomos de hidrogênio para completá-las. Nunca, não se esqueça desse tipo de ligação que esses átomos de carbono fazem, os átomos de carbono fazem, e a classificação desses átomos de carbono como carbonos primários, secundários, terciários e quaternários.